Olá, amigo mecânico. Neste raio-x nós vamos conhecer o novo Honda City Sedan. O Honda City 2022 ele é um projeto totalmente novo. Ele traz motor 1.5 com injeção direta, ele traz o Honda Sensing, que é o sistema semi-autônomo de auxílio à direção, e também vem de uma plataforma nova e inédita no Brasil, que também dará origem ao City Hatchback. E para avaliar como vai ser a chegada desse carro nas oficinas de todo o Brasil em breve, nós trouxemos especialistas na linha Honda, o Camilo e o Matheus da oficina Garagem 85 de Guarulhos. Camilo, Matheus, muito obrigado por terem aceitado o convite da Revista O Mecânico e, por curiosidade, como vocês se tornaram especialistas na linha Honda? Pois bem, Fernando. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí. É um prazer mais uma vez estar com o pessoal aqui da Revista O Mecânico, né, no canal deles. E, bom, da maneira como nós nos tornamos especializados em Honda praticamente, hoje mais de 95% dos nossos clientes são proprietários de Honda, de todos os modelos, né? E porque isso aconteceu a partir do momento que nós começamos a realizar alguns serviços em Honda que outras oficinas não realizavam. Todo carro tem o seu defeito crônico, tem o calcanhar de Aquiles, vamos dizer. E a partir disso nós desenvolvemos alguns materiais e peças e serviços que outras oficinas não desenvolviam. Hoje, mais de 95%, como eu já disse, né, dos nossos clientes são proprietários de Honda. E hoje nós viemos aqui para colaborar com o pessoal aqui, mais uma vez muito felizes, para mostrar o novo City aqui para vocês. Então são especialistas, conhecem tudo de como chega um Honda na oficina e de todos os detalhes, né, de todos os pequenos macetes, de toda a parte de diagnóstico, né, daquilo que é realmente a realidade das oficinas. Camilo, Matheus, vamos descobrir o que tem embaixo aqui do capô? Vamos lá. O que a gente está vendo aqui? O que vocês acham do espaço de trabalho? Comentem um pouco para a gente das suas primeiras impressões com relação aqui ao City. A gente está vendo, o que me chama a atenção, primeiro, é que o ABS ele fica localizado no canto superior direito, bem na cara de quem está olhando, né? Isso. O City, desde a plataforma antiga, sempre teve um espaço de trabalho muito bom, tá certo? Aqui continua, pelo que a gente já viu a princípio aqui, continua um espaço de trabalho bem legal. A questão do ABS, aqui em cima, o acesso muito fácil mesmo, tá? Até a questão que a gente sempre comenta de proteção. O módulo de ABS, quando ele tá mais para cima aqui, quanto mais para cima, melhor, certo? Evitar água, essas coisas, qualquer poço um pouquinho maior com água, né? Alguns veículos têm esses problemas crônicos, né? Aqui ele fica bem protegido. E o espaço, cara, a gente sempre gostou muito de trabalhar em City, porque sempre foi show de bola. Espaço aqui na frente, tanto atrás, coxinha aqui, muito fácil acesso. Se você precisar mexer no alternador, alguma coisa, tudo muito fácil aqui, tá certo? Um carro que facilita a vida do mecânico, né? Ainda se mantendo em freio, a previsão da Honda para a troca do fluido de freio é de 36 meses, independentemente da condição de quilometragem. O que vocês acham dessa recomendação? Bom, a partir daí a gente já passa a ter uma opinião um pouco diferente, né, pessoal? Porque nós avaliamos de que forma? A aplicação da ferramenta, que existe a ferramenta, é uma ferramenta simples, básica, toda oficina praticamente tem, que você vai detectar ali o quê? O nível de contaminação no fluido de freio. Nível de contaminação no fluido do freio é com o quê, gente? Por umidade, tá ok? Então, por ser um fluido higroscópico, ou seja, ele tem a capacidade de absorver a umidade do ar, e então isso, você imagina a umidade do ar que vai entrando ali, vai gerando o quê? Acaba virando água dentro do sistema de freio. Isso é a contaminação pior que tem para o sistema. Então, nós preferimos fazer ou uma troca até anual de fluido de freio, dependendo do uso do carro também, ou toda vez que o carro vai na nossa oficina, é feito o controle ali, o controle para ver o nível de contaminação. Detalhe, quando a pessoa chega na nossa oficina, que passa
que o nível de o fluido do freio foi trocado, nós verificamos o nível de contaminação em 2 pontos. Na entrada, no reservatório, porque muita oficina troca o fluido dali e não trocou do sistema, tá ok? E nós verificamos também na saída do sistema, tá ok? Então essa parte aí, por aí a gente vai fazendo a manutenção. Mas aqui o CIT agrada bastante, desde os modelos anteriores até esse aqui, espaço de manutenção aqui bem tranquilo, mas... Com relação também ao ar-condicionado, as 2 tomadas do ar-condicionado também, elas estão bastante na cara, também facilitam muito também o serviço de ar-condicionado, né? Lembrando mais uma vez, estamos num país quente, né? Então ar-condicionado, né? Climatização é muito importante e também a manutenção do ar-condicionado, né? Que muita gente esquece que existe uma manutenção, né? Também próximo à tomada de climatização, o Matheus já comentou do coxim do motor, né? Bastante robusto e também bastante fácil de se remover, né? Caso ou de se soltar, né? Dependendo do tipo de manutenção. Correia de acessórios também é bastante acessível aí desse lado? Sim, até para o próprio manual indica a inspeção a cada 20 mil, né? Para fazer a inspeção bem tranquilo, o acesso ao tensor aqui também é show de bola, o espaço lateral ali dá para fazer tranquilo a manutenção e a verificação. A grande estrela embaixo do capô aqui do CIT é o novo motor 1.5 com injeção direta. É um motor de 126 cavalos de potência e de 15,8 kg de torque. A Honda quebrando um pouco esse pragmatismo dela e colocando uma tecnologia bastante avançada e totalmente nova, visando aí controle de poluentes e mais potência. O que vocês estão vendo de diferente no aspecto desse motor Honda 1.5 com relação à parte de acessibilidade e manutenção? Bom, acessibilidade excelente, já como nos modelos anteriores, né? Nós temos aqui bastante espaço na entrada aqui, ali nós visualizamos logo abaixo do coletor ali, que estão localizados os eletroinjetores, também facilita, por quê? Porque na maioria nos modelos anteriores, para você acessar um eletroinjetor, você teria que retirar o coletor. Já vejo que nesse carro facilitou bastante, né? É bem cuidado, o acabamento é bem feito, o espaço é bom. Colocar para o pessoal, gente, uma coisinha só sobre motorização, conjunto motopropulsor, tá? Só um detalhe que o Matheus citou ali sobre o coxim. Esse carro, o projeto desse carro, justamente ele é feito também para proteger, né, as pessoas dentro do habitáculo ali, entendeu? Então é uma coisa que a gente vai falar mais para frente, na parte de motorização aqui, sobre um outro detalhe. Eu gostaria até de colocar aqui, se você me permite, que não tem nada a ver diretamente com o motor, mas o projeto desse carro é feito de que forma, gente? Muitas pessoas compram um carro na concessionária e já vão lá colocar os acessórios e protetores e tudo isso. O projeto desse carro não é para isso, tá ok? Como muitos outros aí, esse carro, no caso de um acidente, uma colisão frontal, a intenção do fabricante é que caia, o conjunto motopropulsor desça totalmente, para que não invada o habitáculo e não cause ferimentos aos que estão dentro do carro. Então, por isso, esse coxim, ele tem esse formato até por isso. Ele tem o trabalho dele, certo? Porém, ele não tem muita resistência lateral a impactos, tá? Porque quem comprar já vai começar a reclamar, pô, rodei 40 mil com o meu Honda, já quebrou coxim, entendeu? Então é uma parte que já é projetada para num impacto mais forte acontecer isso aí, para livrar justamente os ocupantes, tá bom? Só queria colocar isso aí, tá? É quase como se fosse uma peça de desgaste, vamos colocar dessa forma, né? Exatamente. Vocês estavam comentando também que a válvula EGR ela mudou de posição aí no motor. Comenta um pouco disso mais pra gente. Pode falar, Matheus. A válvula EGR antes ela ficava de fácil acesso aqui na frente, agora ela está escondidinha ali atrás da bomba de alta, depois a gente vai mostrar certinho, né? E assim, no que implica isso? Veículos com sistema EGR, o sistema da EGR ele acaba tendo uma carbonização ao longo do tempo, né? Claro que para os primeiros donos isso não vai ter problema, mas quando esse carro estiver lá próximo dos 80 mil ali, já vai estar bem sujinho. É uma manutenção que a gente costuma fazer recorrente lá na oficina, né? Tirar ali o sistema DGR, limpar aquela carbonização ali, tá bom? Para evitar algum problema futuro, porque ela ajuda na questão da emissão de poluentes, certo? Mas ela acaba carbonizando, entendeu? Então a manutenção ali parece que da EGR ficou um pouquinho mais chata, não... Pelo que a gente viu aqui, não sabe se vai ter que realmente tirar a bomba de alta ali para acessar ela, mas em comparação com o antigo já ficou um pouquinho mais complicado esse tipo de manutenção. Acesso às bobinas aqui atrás, como que vocês veem? O acesso às bobinas aqui ficou bem tranquilo, perfeitinho, ficou até mais fácil do que no antigo. O antigo era um pouquinho mais deslocado lá para trás, né?
A minha mão, que é um pouquinho mais tranquila, mais fitness, ela consegue entrar tranquilo. Do cabelo já nem tão fácil assim, tá bom? Mas é sempre legal ter as bobinas de fácil acesso aqui, porque mesmo a gente utilizando velas de irídio nesse carro, né, recomendação da Honda é 100 mil quilômetros, né? Mas a gente fala, a vela ela pode chegar sim a essa quilometragem, mas é sempre bom a gente retirar antes para fazer a inspeção, tá certo? Para evitar o travamento, né? Exatamente. Sempre que a gente vai tirar essas velas, a gente faz uma lubrificação ali na rosca, né? Até carro que tem uso um pouquinho mais recorrente de etanol por conta de ser hidratado, né? Pode causar oxidação ali nas velas, então a cada inspeção, se vocês forem fazer de 30 mil, por exemplo, é bom retirar e avaliar, até para ver a queima do motor, né? Que a vela fala muito pra gente sobre isso. A gente acaba direcionando o canal para os mecânicos, mas tem muitos entusiastas que nos assistem. Então, vamos aproveitar esse momento que vocês citaram de vela de irídio. Uma coisa que a gente está vendo muito é o pessoal perguntando se pode trocar vela de irídio por vela comum em motores que possuem já nativos vela de irídio. No entendimento de vocês, pode fazer essa troca? No caso, não pode, a gente já perguntou isso até para técnicos de alguns fabricantes, tá certo? O ideal é, pelo tipo a vela de irídio, ela dá uma centelha contínua, né? Entendeu? Então é para aproveitar uma melhor queima. Alguns veículos com vela comum você consegue trocar para a vela de irídio, alguns fabricantes fazem essa atualização. Mas vela de irídio, até o que foi passado para a gente, para passar para a vela comum, não é bom utilizar, não é nem muito viável. O carro vai perder questão de performance, essas coisas, o projeto, se alterar dessa forma, não é legal. É possível upgrade, mas não downgrade. Downgrade não, upgrade. Ainda mais num motor com injeção direta, né? Perfeito. Ressaltar também aqui, ó, tá falando, já que estamos falando do motor, gente, da delicadeza certa. Quando a gente fala em delicadeza, que principalmente a linha Honda, não só a linha Honda, linha francesa, mas nós temos muitos detalhes ali que chega pra gente na oficina também, muita coisa nesses carros chegam quebradas. Por quê? Porque o pessoal não faz uso de um torquímetro, o pessoal não faz uso do bom senso. Eu estou observando aqui que no corpo de borboleta ali, a base que fixa ali, já estou vendo isso aí muitas vezes aparecer quebrado em oficina, porque é plástico, uma base plástica ali, tá bom? Do coletor. Então, pessoal, mão leve e torquímetro na aplicação aí na oficina, porque tudo isso aqui tem um torque ideal para ser montado, tá ok? Então, muita atenção com isso, porque infelizmente a gente ainda pega muita gente que quebra muita coisa. É triste, o carro chega na oficina com muita coisa quebrada por ter passado na mão de uma pessoa que não tinha experiência, não usava a ferramenta correta, tá ok? Certo. O que mais vocês podem dizer com relação aos acessos? Aqui a gente vê que tem uma central aqui com um chicote. Não é bem uma central, mas é como se fosse uma estrutura de plástico aqui direcionando os chicotes aqui para dentro do motor. Exatamente. Aqui no caso, ali está chegando o chicote do motor de arranque, do alternador, né? E o chicote que está saindo ali para os bicos, né? Para ficar mais protegido, né? Para ter uma proteção a mais ali, ele ficar fixo, né? Com esse suporte a gente consegue fixar ele nesses garfinhos, tá certo? Essa caixinha é bem fácil de abrir, caso a gente precise verificar a integridade de algum chicote, alguma coisa do tipo, tá? Outra coisa que, para questão de diagnóstico, mais para frente, outra coisa que a gente estava observando, os chicotes ficaram de bem fácil acesso. A gente só não tirou aqui ainda dos eletroinjetores para fazer algum teste, algum diagnóstico, né? Mas os motores de arranque que a Honda costuma esconder, né? Nesse caso aqui ficou facinho também aqui na frente, tá? E também o cuidado de colocar os chicotes direcionados por uma estrutura. Isso é comum em carro japonês, né? Exatamente. Sempre tem... nas outras linhas, até o chicote do MAF ali, ele vem com uma estruturazinha. A Honda tem um cuidado com isso, tá? Até porque muitas vezes aqui, principalmente na frente do veículo, gente, se você deixa chicote solto, sem prender essas coisas, próxima ventoinha é perigoso, tá bom? Agora, chicotes da parte traseira também, vocês vão ver que sempre são muito bem presos, sempre passado certinho com esse tipo de estrutura, porque se você larga um chicote solto, encosta ali no escapamento alguma coisa, pode causar um prejuízo. Certo. Tá bom? Os injetores aqui que você mencionou, o acesso a eles, remoção de injetor de injeção direta precisa de uma ferramenta específica, né? Sim. Então, a remoção aqui a gente não chegou a fazer, mas aí tem essa mantinha aqui. Já a gente desmonta tudo aí. A gente tem essa mantinha aqui acústica, porque os eletroinjetores de injeção direta são bem ruidosos, né? Sim. A gente sabe. Mas eu acredito que aqui tem mais de um
de um palmo aqui aberto, acho que dá para instalar sem problemas. Pelo que a gente vê aqui, não vai ser nenhum problema mexer nessa injeção. O detalhe da manta acústica foi bastante interessante porque existem novos motores com injeção direta que o pessoal está reclamando muito de ruído, né? Parece que se assemelha a um ruído de motor diesel mesmo, Sim, né? Exatamente. Sim. Aqui eles capricharam. Eles colocaram tanto aqui, ó, tanto você pode ver por debaixo do coletor aqui também tem. Isso foi uma atenção bem legal que eles deram. Na bomba de alta também tem ali uma mantinha. Quando você anda com o carro, você vê bem essa diferença, tá? Está silencioso o motor. Parece um motor de injeção indireta antigo. Agrada bastante. Um conforto acústico. O que mais que a gente poderia comentar? O Camilo comentou sobre o corpo de borboleta com base plástica. Certo. Está aumentando a quantidade de peças plásticas nos veículos, tanto por questão ambiental, quanto por questão de redução de peso de projeto, quanto até por evolução de material e características de projeto. É uma realidade que o mecânico tem que se adaptar. Não dá mais para resolver tudo na base da força e da pressa, né? Exatamente. A gente comenta isso porque algumas linhas, o Civic antigo tinha essa mesma base de plástico na fixação ali do filtro de ar, que para você tirar, você precisava tirar os parafusos, né? E, cara, a cada 10, uns 7, 6 chegam quebrados. É por isso que a gente dá esse adendo e pede para o pessoal tomar esse tipo de cuidado, entendeu? Porque um torquezinho aqui a mais, claro, no carro novo aqui é difícil, o plástico tá novinho, tudo certinho, mas depois de um certo tempo a gente sabe que o plástico ele fica um pouquinho mais frágil. Então, sempre com bom senso aí o torquímetro. Aqui ainda no corpo de borboleta, nós estamos vendo várias tubulações. Queria pedir que vocês detalhassem mais sobre isso. Já é claro que estamos falando aqui de recirculação de gases e de outros recursos de mitigação de emissão de poluentes. Lembrando que em 2022 temos uma nova regra, mais um limite reduzido de emissão de poluentes aí, imposto pelo Proconv, ainda bem, né, para a gente manter, né, o controle dos poluentes e a qualidade do ar na sociedade. Mas aqui esse motor se destaca porque ele tem muitos recursos para fazer esse controle. Exatamente. O primeiro aqui que a gente consegue ver já é utilizado há um tempo, né? Na maioria dos veículos é o sistema do canister, né? Que são a recirculação dos vapores, né? De combustível que ficam lá no tanque, tá certo? Aqui vem descendo, a gente pode ver aqui duas tubulações, tá? Uma ela deriva aqui da tampa de válvula, né? O nosso famoso blow-by, tá? Só um adendo também sobre essa tubulação aqui. O pessoal às vezes pergunta pra gente, tem problema se eu deixar o nível do óleo um pouquinho acima, porque vai que desce alguma coisa? Muito cuidado, gente. Se tiver muita pressão no sistema lá do óleo, ao invés de só passar os vapores aqui dentro, certo? Pode vir respingo, essas coisas, vai contaminar aqui o corpo de borboleta precocemente, tá bom? E essa outra tubulação tá vindo lá de trás do EGR, que a gente já vinha comentado, tá? Que todo esse sistema ajuda nessa questão da emissão de poluentes, que é interessante para o planeta e interessante para a gente também porque economiza combustível. Sem certo? dúvida nenhuma. Tá bom? E continuando aqui, depois dessas questões de emissão de poluentes, sensores aqui é bem fácil acesso, né? Sensor MAP, aqui bem facinho. Sensor MAF, nunca tivemos problema de acesso com linha Honda, sempre foi muito fácil. O único sensor aparentemente aqui, que eu vi que é um pouquinho mais chatinho de mexer, é o sensor de fase, né? Aqui atrás, aqui no cabeçote, mas é um sensor que não vai, se tiver a vida útil ali tranquila, não vai precisar de muita manutenção, tá certo? Continuando sobre a nossa questão aqui do habitáculo do motor, graças a Deus melhoraram a posição aqui da válvula do EVTEC, certo? Antes ela ficava lá atrás do coletor, bem chatinha de mexer. A solenoide aqui de acionamento do nosso variador de fase, muito fácil aqui de manusear, né? Fácil acesso aqui. Eles parece até brincadeira que a gente geralmente fala, mas eu acho que eles fizeram pensando também no mecânico aqui, porque ajudaram bastante. Algumas coisas que ficam um pouquinho mais escondidas, por exemplo, a sonda ali, a primeira sonda, ela fica até um pouquinho já ruim de acesso, mas aí o chicote fica bem fácil, se precisar fazer um diagnóstico, alguma coisa mais aprofundada, fica bem legal, tá bom? Caixa de ar ali, fica tranquilo o acesso, você retirando esse sistema aqui da admissão de ar, você já fica com acesso muito fácil ali a parte de baixo, a parte da transmissão, tudo certinho.
Vocês que são especialistas na linha Honda, expliquem para o povo o que é o sistema, o famoso sistema VTEC e qual a diferença para o IVTEC. E o IVTEC, né? O VTEC, na verdade, ele é uma válvula de, vamos dizer assim grosseiramente, uma válvula de potência. O quê? Por exemplo, se você tem um Honda Civic aí, um 1.8, um 2.0 com motor VTEC, né? D17. D17. D16 e D17 já tem essas variações Aí com você VTEC. vai ter o quê? O VTEC, a disposição. O que é? A partir de uma certa rotação, se eu for explicar todo o funcionamento do VTEC aqui, quem assistia aí o Ayrton Senna correndo aí quando a Honda lançou o VTEC nos motores lá da McLaren na época, se eu não me engano, né? Que foi o lançamento. O Ayrton Senna chegou a rodar com esse motor, que foi uma evolução fantástica. Por quê? A partir de uma certa rotação de motor, ali nós temos os cames que trabalham com dois tamanhos diferentes. Vamos supor assim, grosseiramente, um came menor, o comando tem dois cames no mesmo comando, no mesmo acionamento das válvulas. Um came menor e um came maior. O que acontece? A partir de uma certa rotação, existe uma deslocação do came, do comando, e o VTEC é que faz essa através do módulo. Ele faz a movimentação do came e ele vai passar a fazer uma abertura de válvulas maior. Quando ele faz uma abertura de válvulas maior e por mais tempo, vai aumentar a potência do motor, a admissão de ar, a admissão de combustível, e pode acreditar que isso dá uma baita diferença no motor. Aqui eles fizeram tanto para potência quanto trabalharam também para a parte de redução também, juntamente o IVTEC com o variador de fase ali, o variador de fase, tudo isso aqui no caso também vai colaborar com a baixa emissão de poluentes, né? Tá bom? Então foi um conjunto muito bem montado. Eu andei com esse carro, tá? Não com esse, como eu já falei, mas andei com esse carro. Gostei bastante também do trabalho de motor e câmbio, só para antecipar isso aí. O casamento, o desempenho do carro é muito bom. Casou bem esse motor com esse câmbio aqui também. Então eu gostei, particularmente gostei bastante do carro. Mas essa parte aqui que a Honda desenvolveu, Honda, gente, já é um carro que dá pouca manutenção, se bem cuidado nas preventivas. E esse aqui a tendência é que dê menos ainda. O Camilo citou o câmbio CVT do novo City. A gente vai falar mais sobre o CVT, sobre períodos de troca de óleo do câmbio e também sobre todo o sistema de suspensão e freios no nosso segundo vídeo, em que nós vamos colocar o carro no elevador. Ok? Por enquanto, nós vamos, já que nós estamos falando de tecnologia japonesa, vamos falar um pouco mais sobre as características de manutenção de carros japoneses. O sistema de arrefecimento é muito particular, né? É um sistema que, né, você tem a tampa do radiador, né? Essa tampa é clássica de Honda, né? Explica um pouco mais sobre as diferenças do sistema de arrefecimento, né? Não tem aquele reservatório de expansão clássico. Explica um pouco mais para os mecânicos que estão vendo pela primeira vez, para os entusiastas, para quem está entrando nesse mercado e não sabe a diferença entre esse sistema que a gente vê em Honda e Toyota e os outros mais convencionais. Aqui já é marca registrada, essa tampinha aqui é onde a gente faz a conferência do nível do líquido, né? Essa tampinha aqui a gente tem que abrir sempre com veículo frio, vale frisar, né, para quem for entusiasta que estiver vendo, porque aqui essa tampa, além de tampa, ela é a nossa válvula, tá certo? A pressão que ela mostra aqui é a pressão do nosso sistema de arrefecimento. Se abrir com ele quente aqui, o sistema vai estar pressurizado, pode causar um acidente, tá? É bem comum, vocês conseguem verificar o nível do fluido de arrefecimento do radiador aqui, e ele tem um vaso auxiliar aqui também que você consegue ter o nível. Quando ele vai diferentes pressões, né? Ele, aquele vaso dá um auxílio ali, ele puxa aqui meio pelo vácuo, a pressão que vai fazer no sistema, né? Ele vai puxar e vai meio que completar aqui o nosso sistema. Essa tampinha aqui é bem famosa, né? Pela manutenção, o pessoal troca. Em questão da tampa aqui, tá, gente? A gente recomenda sempre que tiver um problema com essa tampa, a gente recomenda a troca pela original, tá? Colocar de outra marca, linha paralela, essas coisas, sempre ocasiona dando problema. Por quê? Se essa válvula não trabalhar direitinho aqui, nesse reservatório aqui auxiliar, que eu já expliquei para vocês como funciona aqui, a pressão vai começar a subir aqui e ele não vai conseguir fazer esse controle de pressão. Ele vai começar a cuspir líquido de arrefecimento lá naquele reservatório auxiliar, tá? Lembrando também, é recomendado aqui o fluido original, né? Ou linha asiática, tá? Por conta do desenvolvimento desse motor aqui, não pode usar qualquer fluido de arrefecimento. Muito cuidado com esses fluidos aí
mais genéricos que o pessoal acaba colocando, que vai acabar causando corrosão 100%. Pode colocar água de torneira? Pô, água de torneira, acho que a gente toca tanto nessa tecla que a gente acha que já não é nem mais preciso falar. Mas, gente, não se deve colocar água de torneira de forma nenhuma. Caso você compre um fluido que atenda às normas desse motor aqui, que seja com as normas tudo certinho, se você precisar diluir, se for um fluido concentrado, você vai fazer a diluição com água desmineralizada, tá? Água de torneira. Lembrar sempre que nunca se mistura fluidos de arrefecimento, tipos de aditivos, nunca se deve misturar. Nós pegamos também na oficina lá, a pessoa chega, que fluido você está utilizando? Porque a pessoa tem informação. Que fluido você está utilizando no seu carro? Ah, eu coloquei um azulzinho. Ah, eu coloquei um vermelhinho. Mas, gente, não é a cor que vai identificar, é o tipo de fluido. Ele tem que ser recomendado para o carro. A cor independe disso. É claro que a Honda ela utiliza a cor dela, a Hyundai utiliza uma cor no fluido, mas a cor só serve para identificação de vazamento e muitas vezes para ajudar na identificação da montadora, só que cuidado com o que você coloca. Fluidos de mercado aí que tem em mercado para vender aí, muitos deles não vão atender, entendeu? E vão até prejudicar o sistema de arrefecimento. Muito importante isso que o Camilo citou, ainda mais que nós estamos falando de um motor que vejam quantos recursos de controle de poluentes e de economia de combustível, ele tem que trabalhar numa condição controlada, então manutenção dele tem que ser rigorosíssima, correto? Correto. A linha Honda já tem por característica você não precisar ficar completando o fluido de arrefecimento. Esse, por questão desse sistema aqui com vaso auxiliar, dificilmente você vai precisar completar. É sempre bom verificar, porque se você vê que já está descendo, ou toda semana eu estou tendo que completar, nem que seja um pouquinho, para os Honda já não é tão normal assim, tá bom? Então muito cuidado, igual o Camilo acabou de comentar, se a gente precisar eventualmente trocar o fluido de arrefecimento, você tem que retirar tudo, tirar o dreno do bloco, tudo certinho, esgotar ao máximo o fluido que está aqui, porque se misturar, aí já entra em outra parte, a gente não é químico, mas a gente vê bastante, começa a cristalizar o fluido de arrefecimento lá dentro, pode obstruir uma galeria de radiador, que esses radiadores mais novos, né, a galeria é bem fininha, né, bem pequenininha, então pode ocasionar um problema aí por conta de um serviço aí que não foi bem feito. Muita gente fala que determinada tecnologia de fluido funciona, que outra não funciona. Na verdade, o que muitas vezes acontece é justamente essa mistura, né, por não ter feito um dreno adequado no sistema de arrefecimento, né? Isso. Certo. O recomendado é tirar, a gente diz aí 100%, por isso que os blocos dos motores têm o dreno dele, né, para você conseguir esgotar totalmente, tá? Caso precise trocar. Em relação, caso seja necessária a troca do fluido de arrefecimento, o fabricante indica 200 mil quilômetros ou 120 meses. No nosso ver, é um período muito extenso, tá? Ainda mais, como você já ressaltou, é de suma importância o sistema de arrefecimento estar trabalhando aqui 100%, tá? Então, a gente recomenda uma troca mais cedo aí, tá? Mas é sempre bom estar avaliando, porque, e quando for trocar, a recomendação é trocar pelo original para não precisar ficar fazendo sempre essa drenagem completa lá do bujão. Vocês conseguem fazer uma drenagem mais simples, antecipa essa troca aí, vocês conseguem esvaziar o radiador, vaso de expansão ali pelos drenos e não vai ter dor de cabeça mais para frente com esse sistema de arrefecimento. Porque se tiver, vai causar bem mais problemas aí para o pessoal. Que a gente sempre fala, Honda é um excelente motor, cuide para que não dê problema, porque é um motor delicado. Assim, depois que começa a mexer nele, fazer manutenção, ele é um motor excelente, mas cuide para não dar problema. E falando sobre cuidados, combustível adulterado já é um problema para motores injetados de injeção indireta e no motor de injeção direta? Pior ainda. O cuidado com o combustível a gente tem que ser redobrado em veículo de injeção direta, tanto que no manual, a gente estava dando uma olhadinha ali, a própria Honda também no manual, ela recomenda a adição daquele Engine Clear Pro Honda, né, para essa limpeza melhor aí do sistema do combustível, por conta de formação de carbonização, né, o uso excesso de gasolina ele vai causar carbonização, tá? A gente sempre fala da questão do etanol na injeção direta. Vocês mesmos já comentam bastante aqui qual que são os reais problemas, tanto que recomendação também, utilizou algum combustível que você percebeu que é adulterado, o carro deu diferença de desempenho, já faz também a troca do filtro de combustível, tá certo?
porque combustível adulterado prejudica o filtro. Se ele soltar partícula e vir aqui para a parte de injeção direta, o prejuízo é grande. E vocês têm experiência muito melhor do que eu, vocês sabem que pouquíssima gente lembra de trocar filtro de combustível, né? Isso é grave. Exatamente. É grave, a gente sempre fala lá na oficina, é troca de óleo e filtros, né? Aí se você pede, às vezes o cliente fala, eu trouxe o óleo e o filtro para trocar. Você troca filtro de ar, filtro de cabine, aí você pergunta de combustível. Ele, o de combustível troca nesse carro? Não sabia, me falaram que não troca. Por conta dos primeiros Hondas, quando eles vinham com aquele filtro lá dentro do tanque, né? A recomendação era 40 mil. Mas esses filtros mais comuns, 10 mil quilômetros, ou em caso de utilizar um combustível aí que seja de procedência duvidosa, a gente já recomenda trocar. Então, muito cuidado com essa questão do filtro. E a gente vai ver o filtro de perto no segundo vídeo, onde que a gente vai analisar o carro em cima do elevador. Perfeito? Só queria acrescentar um detalhe. Não esqueçam que esse motor, por ser injeção direta, tá ok? Ele obviamente ele vai sofrer com problema de carbonização no sistema de admissão, gente. Eu estou falando de sistema de admissão. Por quê? Porque o motor com injeção indireta, o combustível ele é injetado direto na admissão, o que ajuda também a fazer a limpeza dos pés de válvula ali, entendeu? Da entrada da admissão. No caso desse carro, por ser injeção direta, ali na admissão, simplesmente só o que vai ser admitido ali é ar e alguns vapores. E esses vapores de circulação de óleo que vão ter ali, eles vão acabar contaminando. Vamos ver a quanto vai chegar, mas com certeza vai sofrer contaminação no setor, na parte de admissão ali. Não é um defeito, tá? Isso ocorre com todos os veículos de injeção direta, tá bom? E também muito mais crítico nessa situação também é utilizar o óleo correto recomendado pela fabricante e trocado nos períodos que a fabricante recomenda ou mais cedo, Sim, né? Dependendo de onde se antecipar, circula, né? Tem as normas, né, do óleo lubrificante. Se você, por exemplo, colocar um óleo de mesma viscosidade, mas não com a tecnologia empregada nesse motor aqui, você com certeza vai ter problema ali. Vai ter um problema grave mesmo. Colocar, por exemplo, um óleo mineral nesse motor aqui, você acaba com ele. Certo? Perfeito. Sobre o motor, mais algo que vocês gostariam de acrescentar? Não, aqui a questão da disposição ficou tranquilo, o motor aparentemente não vai ter problema nenhum. Inclusive, o pessoal costuma só fazer isso na linha Honda, alguns outros veículos também tem a questão da regulagem de válvula, né? A tampa de válvula aqui ficou tranquilo o acesso. Aparentemente, para retirar, tem que tirar o coletor muito, né? aqui. Tem que tirar o coletor. Mas o coletor, diferente de alguns outros modelos que ficam colados aqui na frente, né? Aqui a retirada do coletor ficou bem simples, sendo bem sincero. E essa tampa aqui, ela vai sair também bem tranquilamente. Recomendação da própria Honda, isso vem de todos os veículos, né? Recomendação de 40 mil para inspecionar ali a folga de válvula, tá certo? E com 120 mil, acho que eles falam para regular sempre, mas é sempre bom a cada 40 mil aí tá verificando. Eles recomendam você ouvir, né? Vamos colocar o detalhe aí que geralmente Honda, gente, geralmente, tá? Geralmente o Honda ele tem um problema de prender válvula, não soltar válvula, tá ok? Geralmente ele prende válvula ao invés de soltar. Então se ele prender, você vai ter uma alta de consumo e uma queda de desempenho imediatamente. Então aí, o ideal é verificar a cada 40 mil, né? Pelo menos verificar a cada 40 mil, tá ok? 40, 50 mil ali, verificar como é que tá a regulagem. O imediatamente é um pouquinho problemático. Por exemplo, se o cliente chega lá com o carro na oficina, a gente sempre dá aquela voltinha antes, a gente já percebe que o carro tá meio xoxo. O cliente às vezes não percebe porque ele tá todo dia ali utilizando o carro, né? Então como vai sendo gradativo assim, ele acaba não percebendo. Mas aí quando você faz a revisão ali, essa parte da regulagem tudo certinho, o cliente até assusta, fica espantado, né? Caramba. A diferença do carro. Exatamente, tá? Mas característica aqui é bem legal de fazer essa troca. Os mais antigos acabavam tendo que sempre fazer essa regulagem, porque começava a vazar um pouquinho na tampa de válvula, né? Certo. Então eu já aproveitava que estava tirando a tampa de válvula e fazia a regulagem de válvula. Outro ponto de manutenção que tanto o entusiasta quanto o mecânico precisam ficar espertos é com relação à bateria ou acumulador de energia, como muitos chamam. Tem esse sensor aqui no negativo. Expliquem pra gente o que significa esse sensor para quem não conhece. Certo. Essa bateria, ela não é da tecnologia
AGM, né, que são para os veículos start-stop. Esse veículo aqui não está empregado, tá certo? Mas o que acontece? A gente tem esse sensor aqui, ele controla o quê? Ele controla o fluxo ali de corrente, ele manda informação para o módulo do tanto de corrente que está saindo dessa bateria, perfeito? Por quê? Esse carro ele conta com alternador pilotado, algumas outras tecnologias. O alternador pilotado é para quê? Evitar o excesso ali de peso, né, na correia de acessórios, ele utilizar... Combustível, consumo, né? Exatamente, isso auxilia no consumo aí de combustível. Se ele ficar 100% do tempo ali carregando, ele ia ter um consumo um pouquinho maior. E até porque se você precisa de uma demanda maior ali, ele pega tudo naquele sensorzinho. É muito comum, por exemplo, o pessoal mexer com o carro, com os polos de bateria energizado aí. Muito cuidado, o sensor ele é muito sensível, tá? Qualquer curto que você fechar aí, provavelmente você vai dar algum problema. Vai ter problema com fusível, obviamente, alguma coisa. E para testar ele é bem chatinho, ele funciona por frequência, entendeu? Então para testar ele é bem chatinho. Tem que tomar cuidado, evitar de deixar a bateria chegar no final da vida útil dela mesmo, tá certo? A gente troca de bateria, sempre troca preventiva, tá certo? Evitar, vou trocar a bateria quando eu ficar lá na rua, aí já foi, né? E o que acontece? Se a gente começar a ter uma queda muito brusca de tensão e de CCA nessa bateria aqui, esse carinha ele vai começar a pegar, né? E alguns outros componentes vão começar a ter problema para trabalhar. Igual eu falei, o alternador, por exemplo, como ele trabalha em comunicação com o módulo, se aquele carinha ali não estiver conseguindo comunicar certinho, você vai ter um excesso de consumo de combustível no carro e você não vai entender por quê. Você vai mexer em vela, bico, essas coisas, e às vezes é uma questão de bateria, tá bom? Quanto mais tecnologia o carro tem, mais importante fica a função da bateria. E também tomar muito cuidado, o pessoal precisa dar, às vezes, uma partida de emergência, tomar muito cuidado também com a questão dos polos, né? Que geralmente não se pode colocar direto os dois cabos aqui nos dois polos. E aqui eu acho que com esse sensor proibitivo, tem que colocar na massa do motor ou na carroceria, né? Exatamente, isso que a gente ia comentar, pega algum ponto que está de aterramento, algum reforço de aterramento que tem e coloca no ponto positivo. Esse carinha aqui, se ele tiver um surto aí que a gente fala de corrente, né? Ele não suporta, ele é um cara bem sensível, tá bom? Ele é justamente só para medir corrente, então se você também for fazer alguma medição incorreta, entendeu, nele, até com o próprio multímetro o pessoal às vezes costuma queimar, porque vai fazer medição de corrente e insere alguma coisa do tipo medição de corrente em paralelo aí e acaba prejudicando o funcionamento dele também. Tem que tomar cuidado. E só colocando, hoje também dificilmente a pessoa vai ficar com um problema com bateria, porque as oficinas estão quase todas aí, né, bem equipadas. Tem equipamentos, como nós temos lá também, que você faz, toda vez que um carro chega, você põe o aparelho na bateria e ele faz uma leitura da vida da bateria. E ali, se ele falar, bateria em condições, ok, você pode passar, porque é confiável. Bateria em fim de vida também, aí você já indica o cliente, já manda o histórico da bateria dele, olha, sua bateria tá para abrir o bico. Entendeu? Porque ficar sem bateria, ainda mais com um carro que transmissão dele seja automática ou CVT é complicado, né? Você não tem nem como sair da emergência. Exato, e também é uma peça que muitos entusiastas, muitos proprietários de veículo deixam de examinar por ser uma peça custosa, mas é mais uma vez uma que a gente chama de uma economia não muito inteligente, porque o prejuízo que você vai ter, né, e a dor de cabeça que você vai ter com o fim da vida da bateria repentino é muito maior do que o custo com a compra do componente novo e deixar o carro rodando em condições, certo? No caso, aparentemente o fabricante também não ajudou muito, porque essa bateria não tem aquela janelinha de inspeção, né, para verificar a carga da bateria. Tá certo? Geralmente as baterias estavam vindo com aquela janela de inspeção e vinham com uma instrução para a própria pessoa, mesmo que ela fosse leiga, ela conseguia ver se aquela bateria estava em condições ou não. Por isso que hoje em dia a gente reforça, chegou lá na oficina, por mais que seja, um carro novo, coloca um teste, faz um teste, deixa o cliente ciente, entendeu? Porque também nada impede uma bateria dessa vir com defeito de fábrica, por exemplo, entendeu? Então, é uma bateria que dura aí tranquilamente os seus 3 anos, mas se vocês deixarem no carro, dependendo do uso, 5 anos ela vai estar funcionando, mas funcionando não da forma que deveria, plenas certo? condições. Certo. Eu vou agora convidar o Camilo e o Matheus para virem desse lado do carro para examinar aqui a caixa de fusíveis. Por favor, venham até aqui. Bom, então, aqui a caixa de fusíveis dele bem tranquilo, tá? A retirada aqui.
tem espaço na tampinha aqui, espaço para fusível reserva e a ferramentinha para a gente retirar os fusíveis, tá? Os principais fusíveis, a maioria dos carros hoje tem a caixa de fusível principal aqui e uma lá dentro do veículo, tá? Tanto a proteção aqui fica bem tranquilo de retirada e bem protegido, tanto da caixa de fusíveis, tanto do módulo aqui do veículo, tá? Bem protegidinho aqui, uma estrutura bem tranquila de remover, bem fácil acesso. Isso aqui também hoje em dia é show de bola, se precisa fazer um diagnóstico, alguma coisa com osciloscópio, os terminais virados aqui para cima auxilia muito, tá? Questão da caixa de fusíveis e da proteção do módulo é isso aqui. E um adendo também que a gente estava falando agora um pouco da bateria, né? Como o Fernando tinha citado a questão da carga rápida, se for fazer, a gente recomenda colocar aqui no polo positivo em algum aterramento do veículo, tá? Mas o recomendado mesmo é a gente tirar a bateria e dar aquela carga nela, mesmo aquela carga lenta, fora dela, fora do veículo. Camilo e Matheus, agora para a gente encerrar o nosso vídeo, a nossa primeira parte, falando do Honda City 2022. Quais são as suas impressões, depois da gente fazer toda essa análise, quais são as impressões de vocês sobre a questão da reparabilidade desse modelo? Muito boa a reparabilidade, tá? A impressão que a gente teve, eles deram a sequência aí, não dificultou em nada a manutenção comparado com os outros, né? É claro que exige um pouco mais de conhecimento para lidar com esse tipo de tecnologia que vem evoluindo, né? De certa forma, mas agradou bastante o carro, agradou principalmente porque eu andei com o carro também, gostei dessa parte, mas parte do motor aqui, reparabilidade. Você para fazer uma manutenção preventiva aqui, tudo se apresenta bem simples aqui e com espaço para manobra, né, mecânica. Então tá aprovado o carro. Desse ponto está aprovado o carro. Gostamos bastante nessa sequência de motor aí. Matheus, você concorda? Concordo, até por conta eu falei do espaço aqui da frente, você precisa verificar uma situação de mangueira, com o tempo vai inchando, essas coisas. A visualização aqui ficou tranquila para fazer qualquer inspeção visual aqui. Então, por enquanto, eu gostaria de agradecer ao Camilo e ao Matheus pela presença, mas se você quer saber mais sobre o undercar do veículo e sobre também características do câmbio e de reparabilidade de suspensão e freios, aguarde o nosso segundo vídeo sobre o Honda City 2022. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, deixar o seu comentário e se inscrever no canal O Mecânico. Até a próxima!